Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Boa noite, queridos e amados irmãos, membros congregados da Igreja Batista Sião. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião no canal oficial da igreja no YouTube. O culto às quintas-feiras, nós demos o nome de Palavra Viva. E a minha oração é para que esta palavra gere vida, esperança no seu coração. Antes de começar a expor a palavra do Senhor, eu queria fazer um convite muito especial a todos os homens da Igreja Batista Sião e congregados. No próximo dia 18, o Ministério de Homens da nossa igreja estará realizando um costelaço. Os homens estarão reunidos. Será um dia de muita confraternização. Teremos jogos, brincadeiras, convivência, uma palavra, evidentemente, aos homens. E também estaremos assando costelas na brasa, aquelas costelas que serão assadas por inteiro, e também um porco. Já disseram que vai ter um porco no rolete. Então os homens têm essa oportunidade de estarmos nos reunindo numa chácara muito bonita, muito aconchegante, e você é o nosso convidado. Há um custo ínfimo de R$20, onde você vai ter não só as carnes, saladas, refrigerantes e até sobremesa. Mas, acima de tudo, um dia muito especial, de muita convivência, de muita alegria. Também eu queria informar aos membros e congregados da Igreja Batista Sião que já estamos nos preparando para já, no mês de outubro, retornarmos à nossa escola bíblica dominical, especialmente para alcançar os nossos pequeninos que estão com muita saudade, muita vontade de retornarem às manhãs de domingo. E também, por fim, nós estamos retornando ao culto presencial às quintas-feiras. Então, nós estaremos comunicando com mais detalhes o dia exato dos recomeços dessas duas atividades, a Escola Bíblica Dominical e também o culto presencial às quintas-feiras. Estamos propondo um tema para iniciarmos não só na Escola Bíblica Dominical, mas também às quintas-feiras. Isto posto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 12. Eu quero ler com os amados irmãos dos versos 1 até o de número 7. Eu estarei lendo na versão revista e atualizada, que é a tradução que nós sugerimos, pedimos para que os irmãos tenham em mãos, especialmente nos momentos de exposição da palavra do Senhor. Portanto, você não está assistindo a uma pregação. O meu desejo é que você esteja cultuando ao Senhor e pedindo para que esta palavra gere vida no seu coração. Juízes capítulo 12, dos versos 1 a 7, dizem assim nessa tradução: Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: Por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: Eu
e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Pois subistes hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Respondia: não. Então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Eu quero tratar com vocês, à luz desse texto, sobre o tema cuidado com a incoerência da fala com a vida. Cuidado com o hiato entre o que você fala e o que você vive. Alguém que eu conheço muito bem disse: não avalie de imediato alguém pelo que ela fala e nunca se impressione à primeira vista com o que alguém faz. Nesse texto há algo bastante interessante. Os efraimitas vão acusar os gileaditas daquilo que eles mesmos estavam fazendo. Mas há uma nota que chega a ser quase que hilária, se não fosse trágica, no livro de Juízes, nessa passagem que acabei de ler. Os gileaditas, quando encurralaram os efraimitas, perguntavam: vocês são efraimitas? E eles negavam: não, eu não sou efraimita. Então os gileaditas faziam uma pergunta: dize, pois, Shibolete. E os efraimitas, que sofriam de dislalia, não conseguiam exprimir a palavra Shibolete, diziam apenas Sibolete. E com isso, entre a fala e a vida, entre o que eles diziam e o que eles eram, custaram a vida de 42.000 efraimitas. E dislalia, só a guisa de informação, dislalia é um distúrbio fonético. Dislalia é quando alguém tem dificuldade de pronunciar uma palavra, ou a inclinação, a tendência em omitir ou trocar palavras, letras e fonemas. Um exemplo para fixar na sua mente de dislalia, especialmente trazido aí das criancinhas, é a dislalia de Cebolinha. O Cebolinha da Turma da Mônica, que não consegue falar as palavras que contêm R e troca o R pelo S. E era assim
que os efraimitas falavam. Eles não conseguiam exprimir o som de CH. Shibolete. Eles não conseguiam dizer, senão Cibolete. Mas a questão da dislalia, ela não é uma questão apenas fonética. No caso aqui, há uma dislalia espiritual. E a dislalia espiritual, ela é mais perigosa e desastrosa do que a dislalia fonética. Mas antes de falar sobre as marcas de pessoas que sofrem de dislalia, de problemas entre a fala e a vida, da dislalia espiritual, eu quero lhes trazer o contexto de Juízes, capítulo 12, para que fique melhor a compreensão do texto e das suas aplicações. O capítulo de número 10, lá nos versos 16 e 17, termina com um cerco na fronteira de Gileade. Os amonitas estão avançando contra Gileade. Tal é que no capítulo 11, no verso de número 4, o tempo, à medida em que vai avançando, os amonitas estão encurralando os gileaditas. E ameaçados e desesperados, os gileaditas, liderados pelos anciãos, vão atrás de Jefté, para que no caso Jefté lidere o exército de gileadita contra os amonitas. Ocorre que Jefté fora expulso do meio deles porque era filho de uma prostituta. Mas Jefté aceita o desafio, desde que os anciãos prometessem que, se Jefté liderasse o exército dos gileaditas e livrasse das mãos dos amonitas, ele se tornaria o líder e o rei. Evidentemente, os gileaditas, cercados e desesperados, aceitam a proposta de Jefté, e é o que acontece. Capítulo 11, verso 32, Jefté então desbarata, vence os amonitas. E aí entra o texto que nós acabamos de ler. Os efraimitas vão a Jefté e dizem, em tom de ameaça: por que vocês não nos chamaram? E Jefté diz: nós chamamos vocês. Vocês é que recusaram a estar conosco na batalha. Portanto, amados irmãos, eis o contexto, e aqui veremos o que pode causar a dislalia espiritual. Ou dito de outra maneira, quais são as mazelas, as consequências entre o que se fala e o que se vive. Os efraimitas falavam uma coisa, mas viviam outra. E eu quero lhes mostrar, primeiramente, a incoerência da vida com a fala. Mas depois quero lhes mostrar também a incoerência da fala com a vida e os perigos destas incoerências. Então, se você não estava totalmente envolvido no acompanhamento dessa mensagem, eu quero que agora você preste atenção. Há um perigo enorme quando alguém fala uma coisa e vive outra. É possível que você conheça alguém que fala uma coisa e vive outra. É possível que você talvez até conviva com alguém que fala uma coisa, mas vive uma outra completamente diferente. Querem ver as marcas destas pessoas? E mais ainda, os perigos que se apresentam a essas pessoas?
Primeiramente, vejamos as marcas de pessoas cuja vida não guarda relação com aquilo que elas falam. Primeira das características: essas pessoas se reúnem para o combate errado. Note bem, capítulo 12, verso 1. Quando Jefté convoca os efraimitas, os da tribo de Efraim, para lutarem contra os amonitas, eles dizem não. Mas agora os efraimitas se juntam para lutar contra os seus próprios irmãos gileaditas. E aqui está, amados irmãos, uma incoerência absurda entre o que se fala e o que se vive. Eles estavam se reunindo para um combate errado. Eles estavam enxergando o inimigo de maneira diferente. Eles estavam olhando para os irmãos como inimigo, quando na realidade o inimigo eram os amonitas. Nós vemos isso, amados irmãos, de maneira muito clara e contundente ontem, ou anteontem, no 7 de setembro. Nós estamos deixando de olhar para quem de fato são os nossos verdadeiros inimigos. Os efraimitas não estavam enxergando os amonitas, que eram adoradores de deuses, que negavam o Senhor dos exércitos, que adoravam outros deuses, advieram de um incesto das filhas de Ló, uma herança maldita. Pois bem, eles estavam olhando para o inimigo errado, enxergavam o irmão como inimigo e não os amonitas. Isso é uma marca distintiva entre o que se fala e o que se vive. Quando Jefté convoca os efraimitas para lutarem contra o verdadeiro inimigo, eles dizem não, eu não vou. Mas eles se reúnem para lutar contra os próprios irmãos. Isso é loucura. Como que nós, como igreja de Jesus, deixamos de olhar para o inimigo comum, que são os amonitas, os contrários a Deus, os contrários à palavra, os contrários aos princípios, os contrários aos valores morais, espirituais e éticos, e passamos a olhar para os irmãos como inimigos? Isso é loucura efraimita. Isso é deslalia espiritual. Isso é falar uma coisa e viver outra. Aqui nós estamos vendo, amados irmãos, os efraimitas enxergando os irmãos como inimigos e não os amonitas como os verdadeiros inimigos. Mas há uma outra característica, é o desejo de ser notado, o desejo de primazia. Efraim era a maior tribo de Israel, a mais numerosa. E eles não aceitavam dividir atenções. Aqui está uma outra marca distintiva de muitas pessoas que falam uma coisa e vivem outra completamente diferente. Essas pessoas gostam de ser aplaudidas, gostam de ser vistas, não aceitam contraditório. Coisa triste, amados irmãos. Os efraimitas, por que não assumiram a preeminência da vitória contra os amonitas, se recusaram a participarem da guerra. Os efraimitas não queriam dividir a atenção, o sucesso com Jefté e os gileaditas. Está cheio de gente assim, irmãos. Está cheio de gente que fala em unidade, irmandade, fraternidade, mas não aceita participar da mesma luta, da mesma guerra. Enxerga o irmão como inimigo e não o verdadeiro inimigo. É por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6,
A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é com o visível, não é com o palpável. A nossa luta é no mundo espiritual, é contra Satanás, demônios, potestades. O teu inimigo, crente, não é o irmão da igreja. O teu inimigo é Satanás e seus demônios que querem destruir a tua casa, a tua família. Não olha para o teu irmão como inimigo, não olha para o gileadita, teu irmão, como inimigo. O inimigo é Amon. Mas há uma outra característica. Você vai ver no capítulo 12, verso 2, que depois que Efraim fica sabendo que os amonitas foram derrotados, eles querem participar dos louros da vitória, mas não quiseram participar no momento da peleja, da guerra, da luta, do suor. Você deve conhecer gente assim. Gente que quando é para aparecer na hora da vitória, levanta a mão. Mas na hora que é convocado para a guerra, se esconde. Tem gente que só gosta de aparecer na hora da vitória, quando a vitória aparece. Mas passa uma vida escondidos como covardes. Mas agora a vitória veio, os efraimitas querem participar dos louros da vitória, mas não desejaram participar das trincheiras e batalhas. No verso de número 2 você vai observar, os gileaditas clamaram, chamaram os efraimitas para ajudar, mas eles se negaram. E agora eles querem participar da vitória. Essa é uma incoerência. Aliás, são incoerências da fala com da fala com a vida. Nós vamos ver agora, amados irmãos, uma outra incoerência. Uma incoerência também que os efraimitas vão incorrer. Se você olhar no verso de número 5, do capítulo 12, a pergunta era, note só: és tu efraimita? Aí o efraimita diz: não, eu não sou efraimita. Espera aí, olha que coisa louca. Você é efraimita? Eles disseram: não, eu não sou efraimita. Aqui está uma outra incoerência, amados irmãos, uma outra marca. Agora é a marca da fala com a vida. Eles estavam dizendo: não, eu não sou, mas eram. Sabe o que é isso, amados irmãos? São pessoas que negam-se a si mesmas. Eu não sou. São pessoas que não se assumem. Ou quando se assumem, assumem-se por conveniência. Você é efraimita? Não sou, mas eram. Por que eles estavam dizendo que não eram? Porque estavam com medo, estavam cercados, estavam entrincheirados. É possível que você conheça gente assim, que há uma incoerência entre o que fala e o que vive. Estão dizendo: não sou, mas são. Amados irmãos, diante da ameaça, diante do perigo, diante do cerco, os valentões recuam. És tu efraimita? Sou não. Você conhece gente assim? Você conhece gente assim? Que quando está no meio de todo mundo é valentão, bate no peito. Não sou e é. Sou e não é. São pessoas que negam-se a si mesmas. São pessoas que agem por conveniência.
Você vai ver ainda, né, no verso em que o teste é colocado em prática. Fala Shibolete, e eles falavam Sibolete. És tu efraimita? Não, mas eram. E aqui nós vamos ver uma outra marca distintiva que caracteriza a incoerência da fala com a vida. São pessoas que usam palavras para esconder quem são. Isso é absurdamente visto a olho nu nesse texto. As palavras podem mascarar, mas a vida não. Vou repetir. As palavras podem mascarar. As palavras podem poetizar alguém. As palavras podem maquiar alguém. Mas a vida vai deixar bem claro quem essa pessoa é. És tu efraimita? Não, mas era. Como é que se põe à prova isso? Fala Shibolete. E os efraimitas não conseguiam. Diziam Sibolete. Sabe o que é isso? A tua essência nunca vai ser mudada. Nunca vai ser mudada. Aqui nós estamos vendo, amados irmãos, pessoas usando as palavras para esconder quem elas eram. Coisa triste quando as palavras já não são suficientes para atestar uma verdade. E aqui salta a olho nu uma lição. Tua fala, minha fala, anuncia e denuncia quem nós somos. Quando eles diziam Sibolete, não precisava de mais nenhuma prova, eles eram efraimitas. Mas é uma outra característica interessante da incoerência da fala com a vida. Querem ver? Você vai ver no verso de número 4. Você vai ver que os efraimitas estavam acusando os gileaditas de fugitivos, quando na realidade fugitivos eram eles. Uma palavra que tem se ouvido muito nos dias de hoje, de parte a parte: acuse-os do que você é. Os efraimitas estavam acusando os gileaditas de serem fugitivos, mas quem eram fugitivos eram eles, os efraimitas. Você deve conhecer gente assim, que acusa os outros daquilo que eles mesmos são. São pessoas que projetam para os outros aquilo que eles mesmos são. Queridos irmãos, os efraimitas acusaram os gileaditas de fugitivos, quando na realidade quem estava fugindo do combate eram os efraimitas. Você já foi acusado por alguém de algo que você enxerga no próprio acusador, aquilo que eles estão te acusando? Isso não é difícil de encontrar não, irmãos. O lamentável é que isso no seio das famílias, no meio da igreja, pessoas que projetam para os outros aquilo que elas mesmas são. Eu fiz menção aqui a 2 níveis de incoerências. Vou chamar aqui das 2 naturezas da dislalia espiritual, ou seja, da incoerência espiritual. A incoerência da vida com a fala. A vida é uma coisa e as pessoas estão falando outra. E o inverso. Pessoas que falam uma coisa, mas a vida desmente, é uma outra completamente diferente. Essas 2 incoerências, por isso a reflexão desta noite de quinta-feira, cuidado com a incoerência da fala com a vida e da vida com a fala.
Isso traz consequências sérias. E vou lhes apresentar apenas 3 consequências terríveis que sobrevieram aos efraimitas. E que visita também aqueles que falam uma coisa e vivem outra. E alguns que vivem e falam outra coisa. A primeira delas não está no texto, mas está na história da tribo de Efraim. A tribo de Efraim tinha um sonho de ser a maior de todas as tribos, de ser a eleita entre as 12 tribos de Israel. Está lá no Salmo 78, verso de número 67. Mas o sonho foi despedaçado. Efraim nunca foi eleita. Efraim nunca foi a escolhida. Em nome de Jesus, guarde isso na tabuinha do seu coração. Quando há incoerência entre a nossa fala e a vida, entre a vida e a fala, os sonhos se despedaçam. Não são poucas as pessoas que eu conheço que, por causa da incoerência da fala com a vida e da vida com a fala, hoje vivem sonhos despedaçados, destruídos, sonhos que desaguaram pelo ralo da desilusão. Pessoas que falavam uma coisa e viviam outra. Pessoas que viviam de uma maneira, mas anunciavam, poetizavam de uma outra maneira. Em nome de Jesus, entenda que quando há um hiato, quando há uma incoerência entre a vida e a fala e a vida, os sonhos se despedaçam. 2. Você vai ver no verso de número 6 que 42 mil efraimitas sofreram muito. Sofreram muito. E é um sofrimento, primeiramente, vergonha, porque foram desmascarados. E depois, a morte. Quando há incoerência entre a vida e a fala e a vida, a vergonha vai chegar. Vai ser desmascarado cedo ou tarde. Vou reproduzir para vocês as falas de algumas pessoas. Um filho disse: nada me destruiu mais que ouvir meu pai falar uma coisa e fazer outra. Foi um filho que disse: nada nesta vida me destruiu mais do que o meu pai falar uma coisa e fazer outra. De uma esposa saíram estas palavras: o homem que dorme comigo não é o mesmo que os filhos conhecem. O homem que se deita comigo, diz a esposa, não é o mesmo que os meus filhos conhecem. Já fiz menção a este livro, vou fazer menção de novo. No livro Feridos em Nome de Deus, a autora Marília Camargo faz menção, e o texto é só sobre isso, de pessoas que foram destruídas emocionalmente, relacionalmente, espiritualmente, por líderes que falavam uma coisa e viviam outra completamente diferente. O que aconteceu com os efraimitas é um grito da graça para mim e para você hoje. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 4, no capítulo 15, verso 4, vai dizer: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela consolação das Escrituras tenhamos
esperança. O que está escrito aqui é um grito da graça de Deus para você e para mim, para que não haja incoerência entre o que nós falamos e o que nós vivemos, entre a nossa vida e a nossa fala. Eu quero concluir trazendo um exemplo de que é possível alguém que esteja vivendo um nível desastroso de incoerência da vida com a fala e da fala com a vida, ter a vida transformada. A Bíblia faz menção a um homem chamado Jacó, especialmente lá no capítulo 27. Note bem esses versículos, o 18, o 19 e o 24. Nestes 3 versículos, o seu pai cego faz uma pergunta ao Jacó, disfarçado, de Esaú. O velho pai Isaque, cego, pergunta para o seu filho: és tu, meu filho Esaú? 3 vezes Jacó vai dizer: eu sou Esaú. A fala dizia que era Esaú, mas a vida era de Jacó. Mas o texto se avança, e no capítulo 32, no verso de número 27, 20 anos depois, Jacó agora está diante não de um velho cego, mas ele está diante do Senhor. Ele está diante de Jesus. O Senhor Jesus está na sua presença. E 20 anos depois, a mesma pergunta é feita: és tu Jacó? Ou dito de uma outra maneira, quem és tu? Jacó não tem mais como dizer eu sou Esaú, porque ele agora está diante daquele que sabe todas as coisas. E diante daquele que sabe todas as coisas, ele não tem como negar. Ele diz assim: eu sou Jacó. Eu sou Jacó. E diz o texto sagrado que naquele mesmo instante, pelo menos 3 coisas vão acontecer na vida de Jacó. Primeiro é que ele vai receber um toque do Senhor que vai mudar a sua caminhada para sempre. E ele vai agora mancar para o resto da vida, para dizer: quem tem um encontro com o Senhor e não mascara quem é, a caminhada nunca mais será a mesma. Segunda coisa que vai acontecer, diz o texto sagrado, que o sol ia nascendo. Um novo dia chega para aqueles que deixam de viver uma farsa, uma mentira. Um novo tempo começou na vida de Jacó. Terceira coisa que acontece é que aqueles irmãos que se odiavam vão se encontrar e vão chorar e vão se beijar, e há reconciliação. Sabe o que acontece, amados irmãos, quando não há mais incoerência entre a nossa fala e a vida, entre a vida e a fala? A nossa vida muda, a nossa caminhada muda, um novo tempo se descortina, relacionamentos são transformados, os irmãos que se odiavam agora estão se abraçando e se beijando. O pastor John Newton, em inglês, pastor do século XVIII, diz algo que eu tenho gravado no meu coração e que eu queria encerrar
trazendo para você esta fala como desafio. Pastor John Newton disse: este homem que lutou para a abolição da escravatura no seu país, e foi um marco, ele disse: não sou o que devo ser, não sou o que quero ser, não sou o que um dia espero ser, mas graças a Deus, não sou o que fui antes. Quem tem um encontro com Jesus, nunca mais será o mesmo. Eu quero orar nesse momento, colocando a sua vida, colocando diante de ti esta palavra, que sirva como um espelho da graça, para que você responda diante do Senhor, não de um cego, de um filho cego, de uma esposa cega que não consegue enxergar quem é você no escuro. Mas agora diante de Deus, a pergunta é a mesma feita para Jacó há milênios: quem és tu? Quem é você? O que você fala tem que estar atestado pela vida. A sua vida precisa atestar quem você é. Esta incoerência pode chegar a pessoas muito próximas até de Jesus. Quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado, uma mulher se aproxima de Pedro, aquele que era mais próximo de Jesus, e diz assim: a tua fala te denuncia, você é um deles. E Pedro diz assim: não, eu não sou. Até Pedro incorreu na triste dislalia espiritual de dizer o que sua vida atestava. Em nome de Jesus, em nome e por amor de Jesus Cristo, não se reúna para combater a guerra errada. Não olhe para o seu irmão como o verdadeiro inimigo. O inimigo é outro. Cuidado com o desejo de ser notado, ser percebido, ser aplaudido. Cuidado em querer se juntar só aos vencedores, mas sempre está ausente quando convocado para a batalha. São marcas distintivas de pessoas cuja vida é incoerente com a fala. Em nome de Jesus, cuidado para que você não negue-se a si mesmo, dizendo: não, eu não sou, quando todos sabem que a sua vida diz que você é sim. Em nome de Jesus, cuidado para não escolher palavras mentirosas acerca de si mesmo, para esconder sua verdadeira identidade. Cuidado para você não projetar para os outros aquilo que você mesmo é. Isso traz consequências, e as consequências são sérias. Sonhos são destruídos. A vergonha passa a ser uma realidade. Mas pior do que sonhos despedaçados, a vergonha em ser descortinado o verdadeiro caráter é a morte. Pessoas inocentes podem sofrer. 42 mil efraimitas morreram. Muitos filhos estão pagando um altíssimo preço por pais que falam uma coisa e vivem outra. Muitos filhos estão levando pais a sofrerem porque estão dizendo uma coisa e são outros. Muitos líderes estão fazendo a igreja sofrer porque dizem uma coisa e são outros. Muitos membros da igreja estão fazendo pastores morrer, e por isso tantos pastores se suicidando.
porque dizem uma coisa e são outras. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que um encontro com o Cristo, que um encontro com este Cristo que muda a nossa história, que muda a nossa caminhada, que abre um novo dia para nós, que nos aproxima de quem nós odiávamos e éramos odiados. Que esse Cristo que muda a nossa vida, porque sabe quem nós somos e que não podemos enganá-lo. Ele transforma a sua vida, transforma a minha vida, transforma as nossas vidas. Que nós enxerguemos os amonitas e não os irmãos como verdadeiros inimigos. Feche os olhos. Eu quero orar neste momento. Santo Deus e eterno Pai, livra-nos de avaliarmos de imediato alguém pelo que fala e, mais ainda, ajuda-nos, ó Deus, a não nos impressionarmos à primeira vista por aquilo que algumas pessoas estão fazendo. Dá-nos, ó Deus, em nome de Jesus, serenidade. Livra-nos, ó Deus, da incoerência da vida com a fala e da incoerência da fala com a vida. Ó Deus, eu peço neste momento, ó Deus, que esta palavra leve pais a abrir um coração com seus filhos, que filhos tenham coragem de revelar para os seus pais quem de fato eles são. Que haja, ó Deus, em nome de Jesus, um descortinar de cônjuges, de modo, ó Deus, que não haja mais enganos, mentiras, falsidades. Eu peço ainda, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre de enxergarmos os nossos irmãos como os inimigos, enquanto os amonitas estão loucos para nos destruir, nos arruinar, nos limitar, nos cercar. Ó Deus, muda a nossa história, muda a nossa história, que haja um novo caminhar, um novo dia, novos relacionamentos, a partir, ó Deus, de um entendimento verdadeiro de quem nós somos. Livra-nos, ó Deus, de projetarmos para os outros aquilo que nós somos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a Igreja Batista Sião e sobre todos aqueles que ouvirem e ouvirão esta palavra e se permitirão serem mudados por ela, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e compartilhe essa palavra com quem você achar que o Espírito Santo te orientou. Beijo no coração, fiquem na paz de Jesus.